Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Saulo, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui na terça-feira do meu milagre. E nesta noite, nós estamos adorando a Deus, louvando, engrandecendo o seu nome e pedindo a Deus que venha estar nos restaurando, nos abençoando. Para você que está nos assistindo pela internet, que Deus possa falar no seu coração. Os cultos da Igreja Evangélica Projeto Eclésia em Ladário, eles são na terça-feira às 19 horas, quinta-feira também às 19 horas, no domingo às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e à noite, culto de adoração, de louvor, às 19 horas. Nesta semana, agora quinta e domingo nós não teremos, porque aqui terá essa festa de carnaval, e a gente está bem aqui no centro, então nós vamos estar operando com outro ministério. Eu quero estar aqui. 2 minutos. Não, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Voltando, irmãos, que Deus abençoe a tua noite, o teu dia, e Deus derrame a unção na tua vida. Para darmos inícios a este culto, eu quero dizer que nós teremos às terças-feiras as nossas campanhas, e serão 4 terças-feiras, dia 3 hoje, dia 10, dia 17 e dia 24. Hoje nós teremos a preletora da noite, que já está aqui, nossa irmã Tassiane. Estamos cooperando conosco o nosso amigo e irmão, pastor Saulo. E eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus para darmos início ao nosso culto. Aqueles que puderem, abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Diz assim: aleluia. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Aleluia. Deixe sua mão estar na microfonia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado
para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas tendo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, nesta noite. Que o Senhor receba com um cheiro suave, Senhor, a nossa adoração, Senhor, seja com o teu povo, seja com aqueles que estão passando na rua, seja com os que já estão aqui dentro do templo, Senhor, e seja, Senhor, com aqueles que estão assistindo pela internet, ou os que irão assistir depois, Senhor. Ó Pai, que só estas palavras possam falar aos seus corações, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, essas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Muito obrigado pela vida, Senhor, do pregador, da pregadora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles que estão cooperando conosco hoje. A igreja Efésios, semente da fé, está hoje cooperando conosco, Senhor. E que o Senhor esteja usando cada um, Senhor, conforme a tua vontade, e que o Senhor esteja recebendo os nossos louvores diante de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amados irmãos, como falamos que esta campanha colocamos como cura de feridas por causa de ingratidão. Nós vemos que esse texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele estava ali demonstrando como estava chateado, porque de tudo que ele fez pelo Evangelho, pela luta, pela causa, mas mesmo assim, muitos se aborreceram com ele. Pelo zelo dele, pelo Evangelho, muitos ficaram chateados com ele. Ele chega ao ponto de dizer: poxa, se vocês pudessem me suportar um pouquinho na minha loucura, suportai-me um pouquinho mais. Então nós vemos ali um homem que em um determinado momento parecia que tudo que ele fez não valeu a pena. Mas se você começar a decorrer esta palavra até o final, você vai ver que ele começa a nos alertar com coisas que poderiam acontecer com todos nós. E como tem acontecido com muitos, às vezes você se dedica a um trabalho, às vezes você gasta as suas forças para poder fazer algo com excelência em prol do reino de Deus, em prol daquilo que Deus colocou no seu coração, mas às vezes surgem pessoas que acabam jogando tudo isso abaixo, apontam o dedo para você, não reconhece o que foi feito. Isso traz desânimo. Por isso que Deus colocou ao meu coração esta campanha, porque muitos soldados
estão parados porque desanimaram, porque eles se doaram tanto e no final não agradou. E tem um estudo, uma estatística que diz que a igreja que mais cresce é a igreja fora da igreja. E cada vez mais parece que dentro da igreja eles estão maltratando aqueles que estão com sinceridade dentro do Evangelho, querendo fazer a obra com sinceridade, querendo andar com as coisas corretas, mas parece que esses estão recebendo pancada o tempo todo. Enquanto isso, o inimigo está trabalhando aqui fora. O inimigo tem investido de tal forma para aparentar que eles são da luz e está enganando muitos. Há algum tempo eu estava conversando com um outro irmão e falando: olha, você pega, olha lá, o candomblé, eles estão cada vez mais parecendo com uma igreja. O seu modelo, a sua forma, a pintura. Eles leem a Bíblia. Se quem não sabe, eles leem a Bíblia. E alguns setores eles falam sobre Deus. E eu não estou aqui dizendo que as pessoas que estão lá são mais, são do diabo. Não estou dizendo isso. Mas pela luz do Evangelho a gente sabe o que é a verdade. Mas quem transforma é o Espírito Santo. Então isso demonstra que você pode ler a Bíblia, você pode falar de Deus, mas sem o Espírito Santo você fica sem entendimento. E aí eu estava conversando com esse meu irmão e eu falei com ele: agora você percebeu como é que está as igrejas? As igrejas cada vez mais estão se distanciando daquilo que parece ser de Deus. É a igreja de parede preta, é a igreja para escurecer o local. Eu tenho que ajeitar de um modo a luz, o som, a canção, para que venha comover as pessoas, que venham emocionar as pessoas. A igreja não está olhando que quem transforma é a palavra, que quem transforma é eu entregar a minha vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo e ter uma mudança de vida. E agora mesmo eu vi um vídeo, uma canção. Se você olhar, você vai dizer: ele da igreja. Esse grupo é cristão. Esse grupo, olha, é louvor. Cuidado, o inimigo está ali preparando o pote. E o apóstolo Paulo, depois que ele fala sobre tudo isso, que ele tem no seu sentimento de poder fazer a obra de Deus, e homens ali o pisoteando, decepcionando e não aceitando a cobrança que ele estava fazendo por zelo do amor da palavra de Deus, ele vai dizer sobre os falsos profetas, ele vai falar sobre os falsos apóstolos. E o próprio Senhor Jesus já nos alertava sobre isso, e onde nós estamos num tempo que está aparecendo tudo isso. Mas parece que a igreja, o povo de Deus está dormindo e não está vindo. E aí entra num outro texto que fala: se você não estiver vindo, você vai ser levado por todo o vento de doutrina. Um diz uma coisa, outro diz outra, e você vai indo. E por isso a igreja está machucando aqueles que querem fazer
verdadeiramente a vontade de Deus. E muitos têm parado no meio do caminho. Então esta campanha que nós vamos estar fazendo até o dia 24 é para a gente estar junto orando, pedindo a Deus para restaurar esses corações. Porque é algo que é tão tremendo, porque não é o Reginaldo que vai conseguir mudar o pensamento daquela pessoa, mas é o poder do Espírito Santo. E como nós estamos falando, que o Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas que estão machucadas e poderem mudar e voltarem ao combate nesta guerra que nós estamos travando. Então esta é a palavra inicial que Deus colocou para esse primeiro dia desta campanha. Serão 4 terças-feiras. Então eu quero deixar por aí e que Deus possa continuar falando aos corações. Nós vamos dar início ao nosso período de louvor. Eu gostaria de estar cantando 2 canções dos Salmos e Hinos, e nós cantaremos os Salmos e Hinos de número 335, Salmos e Hinos 335. Eu sei, como eu falei no início, muitos estão acostumados à harpa cristã, mas alguns hinos dos Salmos e Hinos são bastante parecidos da harpa cristã, e os autores são mesmos. Se você olhar, os autores é o mesmo. Muda algumas letras e os seus sinônimos. Porém, eu quero despertar um pouco mais para conhecermos os Salmos e Hinos. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia. Tudo a ti, Jesus, entrego, tudo deixarei, resoluto, mas feliço, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo a ti, Jesus, entrego,
Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você já pensou nessas palavras? Você realmente deixou tudo por Jesus? Quando a gente deixa tudo por Jesus, nada mais vai nos afetar. Pode levantar pessoas falando alguma coisa, podemos ter decepções. Isso não vai nos afetar, sabe por quê? Porque tudo nós entregamos a Jesus. E se você ainda tem coisas te afetando, te machucando, eu quero dizer para você, porque você ainda não entregou tudo para Jesus. E que através dessa campanha você possa entender que você precisa entregar tudo para Jesus. E quando você entregar tudo para Jesus, Ele vai estar sarando suas feridas. Ele vai estar curando. Ele vai trazer a alegria. Ele vai trazer renovo. Ele vai trazer tudo de novo para a tua vida e você terá mais ânimo para novamente entrar nesta batalha que o Senhor Jesus nos chama. Vamos cantar mais uma canção dos Salmos e Hinos de número 466. 466, o perdão real. Aleluia. Vamos lá. Um perdão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor. A terceira estrofe, que fala assim, ó: quem de Cristo ao lado quis esmorecer e a luta desertar, lá no céu não há de o prêmio receber que os crentes vão ganhar. Aleluia. Você entende
Eu quero falar para você que está ferido, que está parado, não quer mais trabalhar na obra do Senhor porque se decepcionou. Não esmoreça não, volta para a batalha. Não desista, porque senão o teu prêmio você não vai receber. E Jesus já preparou tudo. E eu creio que Deus vai estar falando no seu coração. E neste momento eu quero passar já a oportunidade para nosso pastor Saulo. Ele vai estar ministrando alguns louvores. E aqueles que quiserem ofertar, aqui está o gasofilaço, tem o Pix. E você que está pela internet também, se Deus tocar no teu coração e você desejar contribuir, faça segundo o que Deus colocou no teu coração, tá bom? Então o Pix da Igreja Evangélica Projeto Eclésia é Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com. E você fica livre à vontade. Enquanto isso, nós vamos estar adorando a Deus juntamente com a Igreja Efésios Sementes da Fé. Glória a Deus. O meu baterista usou. Vou estar participando aqui, irmão. Glória a Deus. Meu Deus, meu Papai do Céu, amém? Amém. Glória. Vamos lá, 127, tá?
ouvidos atentos, como na última hora, que eu não me recordo muito. 510, porque 70 ou 510? 570. Ao final o labor desta vida, o amor
Aleluia, santo é o Senhor. Ano 77. Glória a Deus. Aleluia. Vou deixar a nossa irmã Tassiane para estar se preparando. Quer o microfone aqui? Não? Tá, então. Eu vou cantar uma canção, irmão. Glória a Deus. Já o povo vai ter que estar aturando um pouquinho aí, porque a Vanessa ela está com a garganta ruim, então aquela voz dela, né? A gente vai ter que suportar a voz de Taquara Rachada do Reginaldo. Mas essa canção, para louvor e para a glória do Senhor Jesus, eu quero dedicar aos nossos ouvintes, os ouvintes que estão nos vendo também pela internet, e os ouvintes que estão na rua, que estão nas casas, e que estão ali trabalhando ali fora também.
Deus tocou no meu coração para cantar esta canção, e eu espero que essa canção venha de encontro a vocês que estão ouvindo. Não sei onde está o alcance da minha voz, mas que o Espírito Santo possa ampliá-la mais ainda e chegar até a ti. Esta canção, eu não sei se eu vou conseguir sendo acompanhado pelo pessoal aqui, eu não sei se vai sair assim bem, porque como eu falei, não sou cantor, não é minha área, mas Deus manda, eu faço, né? E eu espero que ela saia com um som gostoso nos ouvidos de vocês, que diz assim, ó: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Até
tem valor. Se disseram que não tem jeito para você, Deus está dizendo: se volte para mim, você tem valor. Ele está falando no seu coração. E entenda que Deus tem algo tremendo para a tua vida. Se tudo pode parecer que está perdido, Ele é a solução. Eu quero chamar aqui a nossa pastora, missionária, cantora Vanessa Sanches, que vai estar orando pela nossa pastora, missionária, Tassiana, né? Eu falo Tassiana, oh Jesus, tem misericórdia da minha vida. E que Deus possa usá-la tremendamente. E eu quero estar dizendo para você quer a cura por causa das suas decepções, porque falaram de você, aonde você estiver, preste atenção nesta palavra. Deus vai falar ao teu coração. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para adorar a Jesus. Gostaria de estar convidando a pastora Tassiana para vir aqui ao altar. Eu estou orando pela vida dela e dizer que é uma honra tê-la aqui em nosso meio. Pastor Saulo está cooperando conosco nessa noite. E em nome de Jesus estaremos orando agora nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Ó Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Porque a tua palavra diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. O Senhor está nesse lugar e eu creio que Deus tem falado conosco nessa noite. Senhor, fala através da tua filha também nesse lugar. Eu sei que o Senhor já falou com ela no secreto, Deus. Aquilo que ainda não ouvimos, não sabemos, mas o Senhor já revelou ao seu coração. Que ela seja um instrumento, um canal do teu fluir para as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, fala com a tua igreja, fala com aqueles que passarem ali fora, Deus. Que a voz dela seja alcançada, Senhor. Mas que não seja somente a voz dela, mas seja a tua presença, Senhor. Que esteja alcançando vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Fica conosco, fala conosco, Deus. E nos encha com a tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Deus já falou já desde o início, né? Sobre corações, sobre situações. E nesta noite Ele separou a palavra dele em Atos capítulo 19, versículo 11 ao 20. Quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus Cristo por dar esta oportunidade de estar trazendo a sua palavra, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que vai e volta. E ela nunca volta vazia, ela vem cheia da sua presença. Atos 19, versículo 11 a 20, que diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal
dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Exaltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aleluia. A palavra do Senhor. Aleluia. Deus, Ele sabe do porquê, o motivo dessa palavra. Nós já ouvimos muito, já temos conhecimentos dessa palavra. Nossos irmãos da fé têm explanado perfeitamente a palavra do Senhor. E eu tenho um chamado de Deus não só na palavra, mas também nos louvores que Deus coloca. Então Deus, Ele me deu essa palavra, Ele sabe o motivo do porquê essa palavra está sendo direcionada nesta noite. Aqui é uma palavra que nós temos um relato muito importante para nós. Aqui é uma terceira viagem missionária de Paulo. Paulo, que era salvo, se converteu a Paulo, o nome do Senhor que colocou esse nome a ele, sua vida. Ele, quando teve verdadeiramente encontro com Cristo, Jesus apareceu a ele, se tornou Paulo. Então sabemos que Paulo teve suas viagens, e nessa passagem ele teve a terceira viagem missionária, aonde ele entrou nessa cidade, Éfeso, uma cidade pagã, uma cidade cheia de idolatrias, imagens valiosas, cheias de dinheiro, ouro, prata, você pode imaginar. E hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa. Hoje nós vivemos um tempo que a idolatria ela tem crescido. Mas Paulo ali, ele entrava nessa cidade e ele não tinha nem que motivo que fazer, mas ele sabia que tinha que entrar na cidade para pregar a palavra de Deus para aquele povo. E você vê que no início dessa passagem de Atos 19, Paulo encontra os discípulos, alguns deles ali, para receber. E Deus trabalhou muito através de Paulo, usando as mãos de Paulo. Deus usa através das mãos dos seus servos. As mãos que Deus trabalha. As mãos desses que são verdadeiramente entregues ao Senhor. O que Deus quer dizer? A primeira coisa, que a unção está sobre os servos do Senhor. Mas também há uma falsa. Também há uma unção enganosa. Há uma unção também mentirosa. Mas Deus está nos mostrando que a unção da verdade, aonde o culto hoje, nesta noite, é culto de milagres, Deus, Ele trabalha através usando as mãos dos teus servos para curar enfermos, libertar, transformar, e como o pastor disse nesta noite, o pastor Reginaldo, sobre mudanças. E realmente tem que ter mudança. Para Deus trabalhar, usar as mãos dos teus servos
usar alguém para curar os enfermos. E a gente vai ver a história de Paulo, que Paulo se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus. Paulo praticamente, ele olhou para Jesus e deixou tudo que ele tinha, por amor ao Senhor, para obedecer a palavra de Deus, e guardou os mandamentos do Senhor. Mas hoje, nós temos luzes, nós temos cadeira, hoje nós temos microfone, nós temos bateria, mas naquela época era uma época mais difícil de poder entrar numa cidade, onde a cidade era pagã, cheia de idolatrias, cheia de bruxarias, cheia de feitiçarias. Então Deus está nos mostrando nessa passagem que hoje não é diferente. Estamos nos mesmos dias, os anos se passam, o século XXI se passa, mas ainda continua entre no meio do povo, o povo do Senhor e um povo da falsidade. Então aqui Deus vai dizer no versículo 12 que só a presença de Paulo, as vestes de Paulo, os lenços, aventais que Paulo usava, o povo pegava. Mesmo aquele povo Éfeso tinha suas idolatrias, tinha seus deuses, tinha feitiçaria ali no meio, tinha tudo quanto é tipo de pagãos. Mas mesmo assim, quando pegaram essas vestes de Paulo, um pedaço das vestes de Paulo, a Bíblia vai nos dizer que levava ao doente e eles lançavam no meio da pessoa, jogavam, e essa pessoa imediatamente era curada, já livrava, já era libertada. E os espíritos malignos que habitavam na vida de alguém, até mesmo um endemoniado, o espírito saía. Então o povo naquele tempo da cidade de Éfeso viram que um pedaço de lenço, uma veste de Paulo, era algo surpreendente. Só que Paulo não entendia muito bem, mas estava ali pregando a palavra de Deus e mostrando a palavra do Senhor. E alguns desse povo, a Bíblia vai dizer que judeus, ambulantes, exorcistas, começaram a invocar o nome de Jesus sobre aqueles espíritos malignos que estavam na vida de outras pessoas, aonde viam, aonde havia sofrimento, aonde via aquelas situações de miséria. Então eles começaram a invocar, com um pedaço de lenço de Paulo na mão, alguma veste de Paulo na mão, eles começam a invocar o nome de Jesus. Aí eles vão dizer: eles conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E aí o Espírito vai dizer a eles: olha, eu conheço Jesus, eu sei bem quem é Jesus, e também eu sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Que queria o espírito maligno quis dizer isso? Paulo, servo de Deus, Paulo arrependido, convertido, andando na obediência de Deus, não se desviou, não retrocedeu, foi seguindo em frente, mesmo que ele levou não sei quantas chicotadas, levou tanto sofrimento, ficou aprisionado, ficou numa escuridão, mas ele não perdeu a fé. Sabe por quê? Porque ele colocou dentro da sua mente, dentro de você, dizendo: olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, ele deixou as coisas sobre a vontade dele e começaram a fazer a vontade de Deus. Então há diferença de quem serve e de quem não serve. Tudo isso nós vamos ouvir. Então, tem o direito de invocar o nome de Jesus? Tem. De colocar para alguém que está em enfermidade, alguém que está doente, precisa ser curado, precisa ser liberto? Você pode. Mas para expulsar o maligno, não. Você tem que ter uma vida com Cristo, verdadeiramente, uma comunhão com Cristo, entre intimidade com Cristo. Por isso que o Espírito disse para eles: olha, eu sei, eu conheço Jesus. Eu sei também quem é Paulo.
mas eu não vos conheço. Quem são vocês? Então você vê que ao mesmo tempo eles foram humilhados, por permissão de Deus, humilhados, o inimigo rasgou as vestes deles e eles saíram feridos e nus no meio da cidade de Éfeso, na multidão de Éfeso. E aquele povo viu, aquele povo sabia, porque era uma mistura de pagãos ali. Então, quando eles viram que o demônio deu essa resposta e perguntou para eles, foi notório. E todo aquele povo caiu em temor sobre todos eles, no nome de Jesus. E eles glorificaram a Jesus. E muitos ali confessaram, se arrependeram, se renderam a Jesus. E muitos deles, olha que interessante no versículo 19, já deixa bem claro a Bíblia. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram até os livros diabólicos, livros de tudo quanto é tipo de feitiçaria, livros de qualquer coisa, situação, e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço. Olha, chegou outros e disseram para eles: olha, você gastou um dinheirão nesse livro, olha, você gastou um dinheirão demais, investiu nessa imagem de ouro, essa imagem de prata, essa imagem, aleluia, grande. E mesmo assim eles olharam e disseram: pode ter 50 mil peças de prata, mas eu prefiro queimá-las. Então eles queimaram na presença de todos, feita a conta do seu preço. Acharam que montava 50 mil peças de prata. Eles achavam que através de investir muito dinheiro, eles eram curados, transformados, mudados, cresciam, mas na verdade não. E aí no versículo 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e cresce até hoje, poderosamente, e prevalecia, e prevalece até hoje. Aleluia. Hoje as pessoas querem fabricar milagres, não querem os milagres que ocorram com a graça de Deus, a permissão de Deus, uma unção verdadeira de Deus, em que no momento o servo de Deus está ligado ao Senhor. E Paulo realizava muitos prodígios, mas por Deus. Deus que concedia esse milagre. E aqui Lucas relata algumas coisas que Paulo não tinha intenção direta de alguém pegar o lenço dele, uma peça da roupa dele e levar sobre aqueles que estavam enfermos, sobre aqueles que estavam endemoniados, para colocar sobre alguém e ao mesmo tempo para ser curado, para ser liberto. Você vê que Paulo mesmo assim não tinha intenção nenhuma, porque ele estava ali pregando a palavra de Cristo. E essa palavra que Deus nos traz é os dias de hoje que nós estamos vivendo. A fé está tendo crise. A fé no momento está tendo crise muito grande. E a maioria não quer mais ouvir o milagre do Senhor. Quer ouvir milagres que enchem o seu ego, que enchem uma fábrica de mentiras para falar que foi curado, mas não foi curado. Só é de aparência, e por dentro está vazio. E Deus nessa noite
ele deixa essa palavra que Paulo, por mais que estava nessa cidade, pregando a palavra de Deus, ele não estava com intenção nenhuma de prejudicar aqueles que tinham sua fé. Mas ele sabia que nessa terceira viagem, que ele estava entrando na cidade de Éfeso, uma cidade pagã, Deus operou milagres, maravilhas, através do nome de Jesus. Você vê que até mesmo pessoas incrédulas, pessoas pagãs, que têm o seu caminho, que preferem seguir este caminho, ao mesmo tempo que acontece alguma coisa, vai lembrar de Jesus, vai invocar o nome de Jesus, mas para expulsar não vai ter. Por quê? Porque não tem uma vida de comunhão com Jesus, não tem uma vida verdadeiramente entregue a Jesus, não tem totalmente entregue de alma, de corpo, de espírito ao Senhor, para ter o direito desse poder de Deus, para Deus conceder um milagre verdadeiro. E esse grande milagre que Jesus fez nesse povo Éfeso foi muito grande mesmo. Você vê que a cidade de Éfeso, cheia do poder, cheia de dinheiro, cheia de deuses valiosos, de ouro. Você pode imaginar como nós vivemos hoje. Há umas igrejas aqui que estão cheias de ouro, estátuas grandes, que gastou, investiu, mas elas não podem, eles não podem fazer nada. É só Jesus Cristo, só Ele, para te curar, para Ele te libertar, para Ele expulsar os malignos que te aprisionam espiritualmente. Como que eles aprisionam? Depressão, tristeza, angústia, não consegue dormir às madrugadas. Quando consegue dormir até uma certa hora, de repente já acorda angustiado, acorda angustiada, acorda em desespero, acorda desesperado, fica com uma ansiedade, buscando algo para que possa preencher, para colocar a mente, ou dopar os remédios, uns remédios muito fortes, e às vezes o remédio já não está dando mais efeito. Eu quero te dizer esta noite que essa palavra que Deus nos trouxe, a mensagem dele, Ele sabe o que está acontecendo sobre este bairro, esta cidade. O que há de acontecer nesta cidade. A mensagem de Deus para mim e para você é colocar em prática na sua vida. Conclui mudança. Precisa ser tirada o orgulho, a teimosia. Busque conhecer a Jesus. Entrega a sua vida para Jesus, e é Ele quem vai fazer a grande obra na sua vida. Quantos milagres o Senhor tem feito e continua fazendo. Sem Ele nós não podemos entrar no céu. Se esse povo Éfeso aqui, que pegou um pedaço de lenço, um pedaço da roupa de Paulo, e colocou sobre os enfermos, os enfermos foram curados, os enfermos eram libertos, a enfermidade fugia, os espíritos malignos saíam. E aí eles viram que havia outras pessoas endemoniadas, pessoas que entram no cemitério, dormem em cima do túmulo, pessoas que comem coisas terríveis. Eles foram lá levando, mas o nome de Jesus. E aí o Espírito respondeu para eles, olha, é como se fosse assim, eles conhecem a sua vida, eles conhecem a sua história. Os demônios sabem quem é você, eles sabem aonde está a luz de Deus sobre você, se está ou não. Ele sabe, Ele é Espírito, Ele vê, nós não enxergamos, mas Deus, Ele permite até onde, para ver a fé dele se converter e se arrepender. Tudo nós vivemos nessa terra peregrinando. Mistérios são do Senhor. Aleluia. Então, você vê que eles foram lá, invocaram o nome de Jesus, e o Espírito deu uma resposta bem dada para ele. Eu conheço muito bem Jesus, eu sei quem é Jesus.
Esse Jesus que pagou o preço pela sua alma, pela sua vida. O homem inocente, o homem cheio que veio do céu, mandado por Deus. Eu sei como é que é lá a cidade celestial. Eu conheço muito bem o Senhor. Eu conheço o Pai que está lá. Conheço muito bem. Vim de lá. E eu não quero que vocês vão para lá. Eu quero que vocês fiquem juntos. Nas trevas, na escuridão, no sofrimento, no choro, no dor. Nas suas práticas carnais. Para viver que nessa terra vive bem. Eu quero te dizer, olha, a gente pode viver bem nessa terra sim. Sim, podemos viver sim. Trabalhando, recebendo seu salário digno. Trabalhando, vivendo, não roubando, matando, destruindo. Porque o diabo veio para isso. Para matar, roubar e destruir. Mas aqueles que têm sabedoria de Deus não vai querer aprofundar nas coisas das trevas. Mas eu quero te dizer, você pode perder uma vida hoje. Nós temos uma vida só. Os bens a gente pode recuperar. Podemos perder algo. Podemos perder um objeto, seja o que for, mas a gente consegue recuperar. Mas a alma não. A alma ela é só uma vez. E se Jesus determinar, porque a chave está na mão dele, vida e morte está sobre ele. Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. E você vê que o inimigo humilhou eles, atacou eles. E eles saíram no meio do povo. E o povo viu. E eles sabiam que não era só apenas a peça de Paulo, não era a vestimenta de Paulo, não era o lenço de Paulo, mas sim Jesus que usou a unção, que concedeu para curar, para libertar e converter aquele povo da mentira e do engano. E Jesus hoje está fazendo a mesma coisa, não mudou, é a mesma coisa. E pode ter certeza, e você sabe disso, todos nós sabemos, que a palavra do Senhor ela cresce poderosamente até ele voltar. E quando ele voltar, e buscar o seu povo, levar o seu povo, aí a palavra dele já será encerrada. Você tem a Bíblia dentro da sua casa? Você tem uma Bíblia católica dentro da sua casa? Vê o Apocalipse até o final. A folha está em branca, não está? É onde Deus selou, é onde Deus encerrou a sua última palavra. Vale a pena nós estarmos na casa de Deus, porque é o melhor caminho da nossa salvação, do que estarmos aí fora, sem a presença do Senhor, e outra, debaixo da ira de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos debaixo da graça de Jesus e proteção de Jesus. Mas aí fora, quem não tem Jesus está debaixo da ira de Deus, porque Deus disse, na sua palavra está escrito, que o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então eu deixo essa palavra, que foi Deus que direcionou sobre esta cidade pagã de Éfeso. E aqui foi o grande milagre que Deus fez. Aquele povo queimou seus livros, queimou as imagens, queimou tudo quanto é tipo de bruxaria, de feitiçaria, queimou diante de todos e se converteram. E a palavra de Deus cresceu naquele lugar. Aleluia. Então eu deixo essa palavra aqui, que nós venhamos refletir a nossa vida diante do Senhor. Jesus ele está lançando toda a sua palavra, usando seus servos, suas servas, através de louvores, de cânticos. Ele está lançando a palavra, para que um dia você possa abrir teu coração, aceitar Jesus aqui neste lugar, porque Ele abriu este lugar para você chegar. Estaremos aí nesse tempo, né? Época de festa de carnaval, mas eu quero te dizer, nada está perdido, tudo tem solução. Não fica nesse meio, venha para Jesus, que é a luz do Senhor. Amém? Agradeço essa rica oportunidade, que Deus abençoe a vida da cantora Vanessa e do pastor Reginaldo.
Queria tentar louvar ao Senhor. Glória a Deus. Conquistando o impossível. Glória a Deus. Quer que eu coloque aqui? É o tom original? Jamile. Glória a Deus. Conquistando o impossível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra vai até o encontro. Deus sabe todas as coisas, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nossos sonhos a gente
Glória a Deus. Aleluia. Que palavra. A canção que diz: campeão, você é campeão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Som. Glória a Deus. É assim mesmo. Oh, aleluia. Irmãos, que palavra. Aí já mostra os feitos que o apóstolo Paulo foi usar seu reconhecimento diante de Deus ali naquela cidade através do poder de Deus. E nós chegamos no início falando das decepções que Paulo teve para o seu final, a tristeza, mas ele não abandonou a fé. Ele não parou por causa daqueles que estavam falando palavras contrárias. Pelo contrário, ele pegou e com zelo pela palavra de Deus, ele disse: eu vou continuar cuidando deste povo. Então, Então, é isso que Deus quer fazer com você que está ferido. Quando no período estava aqui da pregação, algumas pessoas que estão trabalhando ali fora passaram e teve um dos rapazes que já trabalhou conosco em algumas festas. Ele trabalha com pintura facial, com crianças. E ele falou assim: poxa, vocês estão aí, pensei que vocês eram o maior da igreja. Não, está aqui no estado, nos colocou com um trabalho independente. E eu falei para ele da campanha que começamos agora sobre curando as feridas da ingratidão. E ele falou: mas foi isso que aconteceu comigo. Eu estou fora da igreja, eu me matava, fazia tanta coisa, mas me jogava tão para baixo, que eu preferi estar fora e não quero estar mais dentro de uma igreja. Mas eu olhei: mas poxa, você e sua esposa não está aí agora? Eu vou tirar um dia para vir. Eu falei: vem. Às terça-feira nós estamos dentro desse bicho com essa campanha. Se você quer que Deus ajuda você a curar essa ferida, venha estar conosco. Mas temos quinta-feira, temos no domingo, escola bíblica é para você perguntar, é para você começar a tirar tudo. Depois o culto da noite, só nos cultos da noite, a gente não tem tempo para questionar, para falar. Mas a escola bíblica, você tem a oportunidade de você falar, de você perguntar. E ele falou: eu vou tirar o dia. Eu falei: assista. Vai estar na internet, assista depois. Eu posso assistir, eu estou precisando. Olha, as cadeiras aqui podemos ver esse vazio. Eu nunca estive com isso, irmã. Teve um período que eu fiquei, a Vanessa, até na época que a gente estava lá no Ceará, ela falava assim: poxa, mas você está fazendo tudo, não tem ninguém. E eu falei assim: mas tem gente que passa. Esse é o meu jeitão, o pessoal passa, fala, eu falo. Pô, mas você tem que ter coisa, jeito, porque você está não. A aula é mais importante do que uma liturgia. Às vezes é só você falar: vem aqui, entra, a pessoa vai entrar. O inimigo já está impedindo dela, já foi, o Espírito Santo já colocou ela para passar aqui. Mas aí quando passar uma coisa, aí só que o inimigo fica não. Vai não. Aí você faz assim, ó, com autoridade: venha. Aí o Espírito maligno entra, ele sai, abre, e a pessoa vem. E
E aí ele falou, não, eu vou. E eu disse, então assista. E aí o pessoal que está trabalhando aqui, ó, ora por nós, ora por nós. Eles estão trabalhando, mas mesmo trabalhando, estão ouvindo a palavra. Tem o pessoal no restaurante, tem o pessoal que passa. Eu não estou preocupado com as cadeiras aqui, se está cheio, se está vazia. Isso aqui é com o Espírito Santo, é com Deus, Ele que vai trazer as pessoas para cá. E Ele vai colocar pessoas para a gente poder trabalhar e pessoas para a gente poder cuidar. Então eu tenho certeza que essa palavra já está em ponto. E Deus colocou no meu coração para a gente orar, porque colocamos aqui, porque a campanha nós temos que orar. Ah, mas poxa, para orar só tem a gente aqui, já somos salvos em Cristo Jesus. Não está só a gente aqui não. Eu falo que tem gente ali olhando a gente ali, ó, daquele aparelhozinho ali, ó. E tem gente ouvindo. Tem gente que ainda vai ver. E eu não sei o que Deus vai falar com essas pessoas. E Deus começou a colocar no meu coração de que a Vanessa pudesse estar ali orando por aquelas pessoas que já estão na live e orando para os que irão assistir, para que o Espírito Santo possa abençoar. E Deus falou comigo, pede para o Miguel orar aqui diante dos instrumentos, mas não é pelos instrumentos, para que Deus envie os músicos que numa guerra eles iam na frente, tocando a marcha, já deixando o inimigo ficando nervoso, porque aquela marcha ia aumentando. Pastor Sal está orando por este povo, por essa cidade. Irmã Tassiana, ora lá pelo ministério de vocês, que aquela área lá para Deus também está agindo lá. Ali é o que? Ali é Padre Ernesto, né? Então, orar por ali. Porque Deus tem colocado a gente em pontos estratégicos. E nesse momento nós somos quartéis de Cristo. E os anjos do Senhor vão estar guerreando nesse local para que Ele traga pessoas quebrantadas para dentro desse quartel, que para essas serão um aprisco. Ovelhas feridas, ovelhas que precisam ser cuidadas. E se Deus assim quiser, eles vão virar soldados. Então, que na oração que vamos fazer agora, que cada um possa fazer essa oração designada. Eu creio que Deus vai agir. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, esta campanha, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração. Cura por causa das feridas da ingratidão. Ó Deus, como falei, e para comprovar, se aparecer alguém aqui, ali fora falando, eu não estou indo na igreja por causa justamente disso. Porque eu trabalhei muito dentro da igreja, ajudei, eu ficava a segunda-feira até tarde, às vezes a semana eu tinha que voltar para a igreja, eu fazia, eu ajudava tudo, e no final me destruíram, me caluniaram, me prejudicaram, falaram mal, não gostaram do meu trabalho. Mas eu quero dizer que nesta noite, Senhor, que o Senhor, teu Espírito, possa estar alcançando essas pessoas, Senhor. Senhor, traga, Senhor. E através da internet que elas estão vendo, se elas querem ser tratadas, porque aqui virão pessoas trazendo uma palavra para ser um falso, ser um remédio nessas feridas, para que elas possam te servir mais firmemente, Senhor. Senhor, eu te pedi também, Senhor, pelo Chico e toda a sua equipe que está aqui trabalhando nessa ornamentação da cidade. Ó Deus, eu não tenho que olhar por causa da festa que é, mas eu estou olhando por alma, Senhor. E essas almas estão trabalhando para ganhar o ganha-pão deles, para colocar a comida dentro de casa, Senhor. Mas
possam entender, Senhor, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da tua boca, Senhor. E que a teu Espírito possa fazer que eles tenham uma consciência diante de ti e entregue as vidas para ti, para que eles tenham a vida eterna e venham viver contigo na glória, Senhor. Senhor, eu te pedir também, Senhor, pelo restaurante do Edinho, ó Deus. Ó Deus, abençoa aquele povo que também está ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um ali. Talvez alguns estão comemorando o aniversário, talvez alguns estão ali só simplesmente por um jantar com a família, Senhor. Mas que o Senhor esteja abençoando cada cliente daquele lugar, abençoando a vida do Edinho, que o Senhor já usou ele para falar para este lugar, Senhor. Quero pedir também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida do Eduardo do Célula, Senhor. Ó Deus, é onde tem me dado incentivo de continuar, de perseverar, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem usado pessoas, Senhor, que ao longo de dizer aparecem que estão distantes de ti, Senhor. Ó Pai, eu te pedir, Senhor, por essas vidas, Senhor. Ó Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor usa quem o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, do modo que o Senhor quer, ó Deus. Então, Senhor, eu venho te pedir que a bênção seja lançada sobre essas pessoas, Senhor. E, Senhor, que essas vidas, com teu Espírito, movendo seus corações, eles possam se voltar para ti, Senhor. E, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, por esta casa de oração, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, Senhor, nos dando sabedoria como conduzir, Senhor. E o Senhor sabe das coisas daqui que nós necessitamos, Senhor. Que o Senhor possa tocar, Senhor. Que o Senhor possa tocar nos corações de pessoas, Senhor. Eu não quero dizer sobre nada, mas que o Senhor toque o coração. E se a pessoa quiser nos abençoar, trabalhando na obra, abençoar com alguma ajuda, não importa, seja financeira, seja com qualquer outra coisa, Senhor. Que o Senhor toque nesses corações, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, aqueles também, Senhor, que estão lá pelo Padre Ernesto Sacida, Senhor, que estão precisando ouvir uma palavra, que estão precisando, Senhor, de te buscar na tua presença, Senhor, que o Senhor possa estar se encaminhando também lá, Senhor, para a igreja Efésios da Fé, Sementes da Fé, Senhor, ali com o pastor Saulo, com a nossa missionária Tassiane, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor. Tem tantas almas aqui, Senhor, sedentas, Senhor. Nesta semana mesmo já passou aqui, Senhor, o seu Nilson. O seu Nilson nós vamos procurar, se vamos visitar ele amanhã ou quinta-feira, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Ele retornou para ti, Senhor, essa semana, Senhor. Ele disse que a família dele lá em São João de Meriti e em Brasília vão estar em festa porque ele voltou para ti, Senhor. E, Senhor, a nossa função neste lugar, Senhor, é trazer almas para ti, Senhor. Não queremos poder, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor, quando nos coloca para um trabalho, não começa a incomodar o inimigo, se levanta pessoas para querer derrubar, mas o inimigo não, ele já sabe que já é derrotado. E ele fica tentando fazer com que as pessoas não se aproximem, porque ele quer segurar todos para irem para o lado de fora junto com ele, Senhor. Mas aqui está a luz que o Senhor colocou neste lugar, e vidas vão entender que precisam entregar as suas vidas nas tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor aclame os teus anjos aqui neste lugar, neste período de festa, Senhor, que vai estar rolando tudo de qualquer coisa, Senhor. Muitos vão estar procurando a alegria, mas às vezes é alegria passageira. Alguns vão estar oferecendo coisas que vão destruir essa alegria, mas Senhor, que o momento que aqueles que encostarem nessa porta possam sentir um choque, possam sentir algo diferente e dizer que aqui tem algo diferente e que teu Espírito possa falar e que os demônios que vão estar rodando por aí, Senhor, eles partem em retirada deste lugar. Nós te pedimos, Senhor, também, Senhor, pelo prefeito desta cidade, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, guardando. Ele trouxe vida para esta cidade, mas ele trouxe uma vida, Senhor, que por enquanto é só uma vida terrena, é uma alegria para essa passageira, mas nós pedimos que o Senhor reina neste lugar, para que traga vida e vida com abundância para estas pessoas, Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelos governantes da nossa cidade, Senhor, que eles possam estar andando correto e se voltarem para ti, Senhor.
e que o teu nome seja propagado cada vez mais e mais. Nos abençoa, Senhor. Nós estamos nos colocando diante de Ti. Nós não somos nada. Nós apenas somos um servo inútil, Senhor. E só fazemos aquilo, Senhor, e muito mal que nos é colocado. Ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração nesta noite, Senhor, como um cheiro suave diante das Tuas narinas. Senhor, abençoe, Senhor, aqueles que nos assistiram e irão nos assistir pela internet, Senhor. Senhor, derrama a Tua unção e fale profundamente nesses corações. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Saulo, pela missionária Tassiane, Senhor, que o Senhor que vieram trazer uma palavra da Tua parte, Senhor. E continue abençoando, Senhor, e suprindo todas as necessidades que eles precisam, tanto como dentro da família, Senhor, como dentro do ministério, Senhor. Então, Senhor, eu agradeço por isso, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Guarda-nos, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Leva-nos, Senhor, para nossas casas em paz e com tranquilidade, Senhor. É neste momento, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos estar cantando os salmos e hinos de número 265 para encerramento deste culto, despedida do culto. Salmos e hinos 265. Porque nós esperamos e queremos que na próxima vez que nos reunirmos, venham mais pessoas para estar aqui conosco. Venham mais pessoas para cultuar a Ti, Senhor. Então, nós vamos cantar esta canção para que venha o desejo, que é o momento que terminarmos, mas que possam dizer: eu quero estar de volta no próximo culto. Vamos estar salvos e hinos 265, despedida do culto. Glória a Deus. Vamos lá? Ó, vem agora, bom Jesus, a todos despedir aqui, e em Tua graça e Tua luz, guarda-os sempre junto a Ti. Despede-nos com Tua paz, despede-nos em Teu amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na face da terra, e toda a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.